Boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Deixa eu dar uma ajustada aqui, porque o meu ring light ontem, o pezinho dele onde eu coloco o celular, eu tô usando ele aqui só por conta da luz. Ele quebrou. Entre tantas coisas que aconteceram ontem, que eu vou contar para vocês hoje, o ring light também quebrou o pezinho. Daí eu coloquei aqui atrás de mim, a gente tem um banquinho, um cesto de Vime, uns livros para segurar o celular. Espero que dê certo aí. Tudo bem com vocês? Paty já entrou, boa noite, tudo bem? Vamos convidando aí as amigas para participar deste momento. Mande, né, os aviãozinhos para dizer que nós já estamos online, né, até que todas cheguem. Nós estamos na nossa nona lição, né? Estamos quase para terminar a nossa jornada, são 10 lições. Na próxima terça-feira, a gente vai ter a última lição e eu já quero convidar vocês para quinta-feira, às 19 horas no Mato Grosso do Sul, às 20 horas para quem mora em São Paulo ou em outras regiões do país, né, horário de Brasília. Eu vou estar, então, inaugurando uma mentoria de mesa posta para pais que têm filhos adolescentes, tá? Então participem conosco. Eu sei que a maioria de vocês não tem assistido a live ao vivo, né? Eu tô deixando gravado, então eu sei que muitas de vocês acabam assistindo depois, né? Ou no outro dia, ou durante a semana, mas eu quero registrar aqui já esse convite para vocês estarem comigo na próxima quinta-feira. Na próxima terça-feira, quando a gente vai estar encerrando a nossa jornada, e na quinta-feira, quando a gente vai estar, então, inaugurando aí essa mentoria de mesa posta para pais que têm filhos adolescentes. E a gente vai até falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Hoje o tema, não sei quem deu uma olhada aí, o tema é relacionamentos renovados. E a Dev, nesse capítulo do livro, ela fala muito a respeito de relacionamentos renovados com filhos adolescentes, porque quando eles estão nessa idade, né, entre 12 os pré-adolescentes, 11, 12 anos, quando começam a adolescência dos 13 anos, e hoje a gente julga aí, a sociedade julga que existem jovens que ficam na adolescência até os 25 anos, né? Cada vez mais eles estão amadurecendo mais tarde, e aí a gente tem muitos jovens que têm ainda uma mente de adolescente. Então, quando eles estão nessa idade da adolescência, em formação de caráter, de personalidade e tal, né, os seus dramas, né, os seus dramas existenciais, como é chamado pela psicologia, nessa fase os relacionamentos entre pais e filhos ficam mais difíceis, porque acaba que os adolescentes começam a olhar muito para dentro de si mesmo, né? Os pais deixam de ser os seus heróis e agora os amigos é que são seus heróis. Eles vão fazer uma nova turma, né? Eles vão viver novas experiências. E então, nessa fase, nós pais somos meio que deixados de lado, se a gente pode dizer assim, né? Às vezes eu acho até forte isso. E a gente, como pai, precisa entender esse momento, mas a gente é meio que deixado de lado e eles então vão em busca de outras experiências, de outros tipos de relacionamento com amigos, né? E começam também a namorar e tal. É um conjunto de coisas. E aí a gente precisa estar preparado para isso, né? E a mesa é um ótimo momento para criar esse vínculo. Eu tenho dito isso aqui em todas as lives, né? A mesa é uma oportunidade que o seu filho não pode correr. Porque se ele quer se alimentar e se você como pai ou mãe colocou dentro de casa essa regra que as refeições são feitas à mesa, então é o momento que você tem para tentar ali um diálogo, para tentar conversar, para tentar entender, né? Se fazer entender também. É um momento para você ouvir. É claro que isso demora às vezes um pouco, né? Eles demoram muito a se abrir, mas eles conseguem, né? Depois de muita luta, muita oração, muita frequência, a gente precisa insistir, né? Nessa rotina da mesa, da refeição, a gente consegue ter acesso a eles. E essa mentoria, que são 6 módulos, né, dessa mentoria, eu quero ensinar vocês
de forma mais profunda, porque aqui na live a gente fala de forma mais superficial, né? Na mentoria, a gente vai estudar juntos de forma mais profunda métodos que levarão você a restabelecer os vínculos perdidos na adolescência. Sabe aqueles vínculos que você tinha quando eles eram crianças, né? Às vezes a gente ouve o pai e a mãe falar assim, nossa, ele era tão próximo de mim, eu era o herói dele, agora ele desfaz de mim, eu quero abraçar, ele não deixa, eu quero pegar no ombro, ele não deixa, né? E aí a gente vai tentar, através dessa mentoria, tentar conduzir vocês a esse caminho de continuar ali tentando esse vínculo, e eu tenho certeza que isso vai ser possível. Por quê? Eu estou falando daquilo que eu vivi dentro de casa, depois da experiência da mesa, né? Então eu posso e quero ajudar muitos pais que também passaram por aquilo que eu passei. Então essa mentoria vai servir para isso. Aquelas que estão chegando agora, sejam muito bem-vindas. Valéria com seus meninos, a Azul também tá aí, um beijo, amiga da Nitiele, faz tempo que não nos vemos, né, amiga? A Malu também, seja muito bem-vinda. Eu estava explicando que nós estamos hoje no nosso penúltimo encontro, né? Semana que vem é o nosso último encontro da jornada. A gente finaliza as 10 lições e aí na quinta-feira eu vou estar lançando uma mentoria para pais que têm filhos adolescentes. Era sobre isso que eu estava explicando, tá bom? Mas vamos então começar o nosso estudo de hoje. Antes, porém, como de costume, vamos orar a Deus, pedir a Deus que esteja conosco, e depois eu vou contar para vocês a experiência que eu vivi ontem, tá bom? Feche seus olhos, se você puder, né? Se estiver num lugar que dá para fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Paizinho, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de juntas compreendermos os Teus planos para nós, entendermos os Teus propósitos também. Hoje estamos aqui mais uma vez, mais uma terça-feira para estudar sobre relacionamentos. Que o Senhor seja o centro de tudo, que Teu Santo Espírito faça as mudanças necessárias na nossa mente e no nosso coração nessa noite. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Eu estava contando para quem chegou mais cedo que o meu ring light quebrou, entre tantas coisas que aconteceram ontem, o meu ring light quebrou a parte onde eu encaixo o celular, né? Aquela correntinha. E aí eu estava colocando aqui o meu celular em cima de umas caixas, umas coisas, para ver se conseguia transmitir para vocês. Ontem eu fiz um lançamento no Instagram, seria no YouTube, mas não deu certo, de um curso para gestão de espaços de beleza, né? E eu estava aí, estou há 40 dias nessa preparação e tal, e correndo, e quase tudo pronto ontem, às 4 horas da tarde, meu computador queimou, simplesmente queimou, né? E aí foi uma correria para buscar outro computador de um amigo, consegui a transmissão, enfim, consegui estar lá no Instagram do Inove, né? Inove Designer. E aí na hora 5 para as 7 que eu fui arrumar o celular para começar a transmissão, daí quebrou o ring light. E outras coisas mais que aconteceram. Mas estamos aqui de pé, firmes no Senhor, pois Ele é a nossa rocha. Eu peço que vocês continuem orando por esse ministério que tem abençoado tantas famílias. Esse final de semana eu estive em Rondonópolis, lá na Igreja Central do Monte Líbano, né? Ali tinha mais ou menos 200 pessoas. Na sexta-feira estudamos sobre a mesa posta, né? Eu fiz ali uma palestra, né, sobre isso e foi uma bênção. Depois eu vou até postar algumas mensagens que eu recebi de mães que no sábado já prepararam a mesa para receber a família e tal. E os resultados já estão aparecendo. Muitas famílias têm sido restauradas. E eu quero ouvir também o seu testemunho. Manda para mim, tá? Se você não tem meu WhatsApp, manda no direct. Me conta como é que as coisas estão acontecendo aí na sua casa, como é que tem sido cada estudo que a gente tem feito, o que você já conseguiu melhorar, aquilo que você está com dificuldade. Eu quero ajudar você. O meu propósito é ajudar você a restabelecer o vínculo dentro do seu lar. É por isso que eu estou aqui toda terça-feira, mesmo exausta, mesmo cansada, mesmo às vezes cheia de provações, porque eu quero que Deus trabalhe aí na sua casa, assim como tem trabalhado na minha. Então, orem por mim, eu estarei orando por vocês e vamos conversar, tá? Use o direct, me manda mensagem, vamos trocar experiências e assim a gente vai crescendo. O tema de hoje é relacionamentos renovados. Na verdade, ele é uma afirmação de tudo aquilo que a gente já tem estudado nos estudos anteriores, né? A gente tem visto que realmente a mesa
é propósito do Senhor, que a gente pode usar a mesa para abençoar outras pessoas, a gente pode usar a mesa para estender graça, perdão, salvação e também para restaurar relacionamentos, para renovar relacionamentos. E quem é que não precisa de renovar relacionamentos todos os dias? A gente precisa fazer esse pacto de renovação todos os dias com a nossa família, né? Uma coisa muito presente, principalmente na vida do cristão, né? Se nós conhecemos a Deus, se nós conhecemos a palavra de Deus, a gente entende que os relacionamentos em Deus são renovados e restaurados. E, como sempre, a Dev começa o capítulo contando histórias da vida dela e eu fiquei impressionada com a história, né? Eu já tinha lido, estou lendo esse livro pela terceira vez, mas hoje eu me recordei dessa história que ela conta quando ela tinha 14 anos. Quando a Dev tinha 14 anos, ela queria participar de uma torcida organizada da escola onde ela estudava, e por ser cristã, né, vir de família cristã, seus pais não permitiam que ela participasse de bailes na escola ou desse tipo de torcida organizada, que usava roupas mais, digamos assim, né, que mostravam mais o corpo e tal. E ela não entendia muito isso, porque quando a gente tem 14 anos, eu fiquei pensando nas minhas histórias também. Quando a gente tem 14 anos, a gente acha que os nossos pais são ditadores, que eles são ultrapassados, e a Dev também pensava isso. Ela morreu com 80 e poucos anos, então isso há 70 anos atrás, né? Ela também tinha esse pensamento. E aí um dia ela, como que a gente pode dizer? Ela estava, a gente chama os adolescentes de rebeldes, né? Ela estava ali no auge da rebeldia, e aí ela decidiu que um dia à noite ela sairia escondida com amigos mais velhos, que eram amigos do irmão dela, mais velho que ela, e ela combinou com eles, essa noite eu vou no baile, e o esquema é o seguinte, quando for às 9h30, 10 horas, aqui em casa é costume que todos vão para a cama. Então é o seguinte, assim que meus pais dormirem, que eu ver que eles estão dormindo pesado, umas 9h30 vamos marcar, vocês vão passar com o carro. Se a luz do meu quarto estiver acesa, é porque meus pais ainda não dormiram. Se a luz do quarto estiver apagada, vocês passam com o carro, para na esquina, que eu vou descer pela janela e a gente vai para a festa. E eles marcaram que antes das 5 da manhã, eles estariam de volta. E aí a Dev ela conta no livro que ela estava com frio na barriga, de empolgação, e ao mesmo tempo um nó na garganta de medo e culpa. E ela passou aquele dia todo muito com esse misto de emoções, né? Frio na barriga, pela primeira vez ela sairia de casa, e essas aventuras que a gente faz na adolescência, né? Dão esse frenesi e tal, essa empolgação. Mas ao mesmo tempo, durante o dia, ela ficava com nó na garganta pensando quão bons seus pais eram para ela. Ela sabia que seus pais a amavam e que tinham a razão para que eles não permitissem que ela participasse de bailes como esse. E aí ela passou o dia naquela mistura de emoções. À noite, como de costume, sua mãe serviu o jantar e todos se sentaram à mesa. Dev estava totalmente sem apetite, por conta de tudo que ela estava vivendo dentro da mente. O seu pai pergunta para ela no jantar se estava tudo bem, como é que ele estava se sentindo, que estava achando ela meio estranha. Ela disse, não, papai, está tudo bem, eu estou bem. É que eu estou com as preocupações em relação a algumas matérias na escola e tal. E durante o jantar todos conversaram, riram muito, né? Contaram histórias como era de costume na casa de Dev. Quando terminou o jantar, os pais foram para o quarto, ela foi para o seu quarto também. E aí ela começou a pensar naquilo que ela tinha vivido ali no jantar. E ela começou a pensar de como seus pais se sentiriam depois de dar tanto amor sendo traídos por ela. E ela começou a racionalizar isso. Eu creio que o Espírito Santo foi falando ao coração dela, mesmo ela tendo 14 anos. E aí, quando ela percebeu que os seus pais finalmente haviam dormido e que seus amigos estavam passando com o carro na frente da casa, a luz do quarto dela já estava apagada. Mas no ímpeto, ela levantou-se da cama e acendeu a luz, sinalizando para os seus amigos que ela não desceria, que seus pais
estavam ainda acordados. Ela teve que tomar uma decisão e foi uma decisão rápida e ela conta no livro que foi a melhor decisão que ela tomou na vida. E ela dormiu em paz aquela noite. E ela diz o seguinte: a minha decisão foi não ir com os meus amigos para o baile da escola, mas fazer o jantar foi a decisão mais importante da minha mãe naquela noite. E aí ela coloca: salva pelo jantar. Então imagine que naquela noite a mãe de Dev, também cansada, preocupada com todos os afazeres diários que uma mãe ou uma mulher tem, resolvesse que não se sentaria à mesa com sua família. Dev com certeza teria ido ao baile, teria desobedecido seus pais e sofrido as consequências. Mas naquela noite aquela mãe foi sábia e serviu o jantar à mesa. E nós sabemos, já conversamos aqui sobre isso, quando nós nos sentamos à mesa, quem é que chega para o jantar? Jesus vem para o jantar. E eu tenho certeza que naquele jantar, naquela noite, Jesus falou ao coração de Dev, né? E ela entendeu o recado e tomou a melhor decisão. E aqui no livro, eu quero ler para vocês um texto que ela coloca aqui, que eu achei interessantíssimo, que diz assim: nenhuma experiência de vida substitui o vínculo e a significância criados ao se comer juntos à mesa. Eu achei isso muito forte. Nenhuma experiência de vida substitui o vínculo e a significância criados ao se comer à mesa. Então talvez você pense assim: Fabi, aqui nós não nos sentamos à mesa, mas nós temos outras experiências, a gente vai ao parque uma vez por semana, a gente sai juntos para jantar uma vez por semana, e aqui ela diz que nenhuma experiência dessa substitui o vínculo e a significância criados ao se comer juntos à mesa. Seja jovem, seja velha, quando uma pessoa passa por um trauma, uma tentação ou um embaraço, um convite para a mesa a leva a se sentir valorizada e seu senso de valor é restaurado. Dev, naquela noite, se sentiu amada, né? Ela se sentiu valorizada e nas entrelinhas ela leu o quanto seus pais amavam, o quanto ela era importante para eles e ela tomou a melhor decisão. É extraordinário saber que não importa o que você enfrente durante o dia, uma briga feia com um colega no trabalho, um desentendimento com o cônjuge, uma explosão de impaciência com os filhos, existe graça à mesa quando você se junta à sua família para o jantar. Você pode ter até já orado e se arrependido enquanto voltava para casa, mas ao sentar à mesa, sabe que o pão da presença restaurará sua vergonha e seu arrependimento pela falta de autocontrole, e isso lhe proporciona grande alívio. Então, pode ter acontecido algum revés durante o dia, algum desentendimento, talvez você gritou com os filhos, se desentendeu com alguém, você já até pediu perdão a Deus, mas quando você se senta à mesa com a sua família, é como se a sua dignidade fosse restaurada. O amor e a afirmação dos membros de sua família lhe dão coragem para enfrentar o amanhã com dignidade. Que lindo isso, né? Então, quando a gente, no final do dia, depois de termos passado por muitos percalços, nos reunimos à mesa, naquele momento a nossa dignidade é restaurada. E aí, a Dev fala aqui no livro a respeito de Pedro, né? Na noite em que Jesus foi preso, o apóstolo Pedro fez algo impensável. Lembram-se da história de Pedro? É claro que vocês se lembram, né? Jesus disse a Pedro que antes que o galo cantasse, ele o trairia. E Pedro disse: Senhor, jamais, jamais eu vou te trair, né? E aí a coisa foi tão séria que Pedro estava fugindo já e, de repente, uma serva lá daquele lugar, né? Passou por ali, viu Pedro e disse o que para Pedro? Eu o conheço, você certamente é um deles. E aí o que Pedro disse? Eu não conheço ninguém, nem sei do que você está falando. E a serva insistiu: você conhece, você fala como um deles. E aí a Bíblia diz que ele ainda xingou aquela pessoa, de tão bravo que ele ficou, e mentiu agressivamente, dizendo: eu não o conheço.
Naquele momento, o galo cantou e Pedro se lembrou das palavras de Jesus. E aí, saindo dali, chorou amargamente. Mas Jesus tinha algo para oferecer a Pedro. A história não termina assim, a gente conhece o final da história. E João 21 conta que Jesus apareceu a Pedro depois de ter ressuscitado e restaurou o relacionamento entre ambos através de uma refeição que fizeram juntos. Após a crucifixão de Cristo, Pedro voltou a pescar peixes, né? Voltou para o seu antigo trabalho. Tinha pescado a noite inteira, nós conhecemos a história, sem conseguir pegar nada, né? De repente, ele percebe que um homem lá da praia o chama para vir, então, que estava na praia, o chamou para vir aonde ele estava, né? E aí eles contaram que tinham passado a noite pescando e que não pegaram nada, as redes estavam vazias, e aquele homem, que era Jesus, nós sabemos, disse: joga a rede do outro lado. E aí ela voltou cheia de peixes. Naquele momento, Pedro teve um start. Ah, é Jesus, né? Ele o reconheceu. E Jesus, então, os convidou para uma refeição que ele mesmo havia preparado. Peixes e pão. E eles se sentaram ali juntos e puderam, então, ter uma conversa. Aqui no livro, a gente vê algo importante. Através dessa conversa, o que aconteceu? Jesus deu a Pedro uma oportunidade de falar. Jesus escolheu as perguntas certas. Jesus não falou do fracasso de Pedro. Jesus não lembrou que ele mesmo estivera certo. Ele não disse: está vendo, Pedro? Eu disse que você estava errado. Jesus não fez nada disso. Ele fez uma pergunta. Pedro entendeu porque Jesus estava perguntando aquilo e também entendeu que já havia sido perdoado. E naquele momento, o relacionamento entre os dois foi restaurado através de uma refeição. Estão vendo como é que as refeições podem restaurar relacionamentos? Aqui o livro diz assim, a Dev diz: estar juntos, face a face, repartindo uma refeição, pode remover a culpa e a vergonha de termos feito algo de que nos arrependemos profundamente. Então, a refeição pode nos trazer de volta, mais uma vez eu digo, a dignidade. Jesus estendeu a Pedro um favor que ele não merecia, lhe preparar um desejum. Isso sim é graça maravilhosa. A quem você precisa oferecer uma refeição? Você pode, nesse momento, pensar em alguém, né? Quem você precisa estender graça, perdão, salvação, devolver o senso de dignidade. Nós, como mulheres, temos esse dom. Geralmente, nós é que servimos, que preparamos as refeições. Então, a gente pode estender graça, assim como Jesus estendeu a Pedro naquele momento. Outro personagem que a Dev lembra aqui no livro, né? Eu achei interessantíssimo ela falar sobre isso, é Davi. Davi, no Salmo 23, ele fala de uma refeição que Deus preparou para ele e também para os seus inimigos. E, através dessa refeição, Davi foi restaurado. Também a sua dignidade foi restaurada. Eu quero ler para vocês o que está lá no Salmo 23 e o comentário que foi feito aqui pela Dev a respeito disso. A gente sabe que o Salmo diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Agora, olha isso. Uma vez que as ações nesse versículo são separadas por ponto e vírgula, não por ponto final, a gente entende que o pastor preparou a mesa para Davi na presença de seus inimigos e lhe ungiu a cabeça com óleo enquanto ele ainda estava à mesa. Davi foi restaurado da vergonha do fracasso e incentivado por Deus à mesa. Ali, Deus lhe deu poder para enfrentar os adversários com sua unção. Ele ganhou nova confiança, foi restaurado, sentiu-se mais forte, mais capaz do que nunca.
Além disso, seu cálice transbordou com a segurança e a identidade renovadas. Não segurança em si mesmo e nas próprias habilidades, mas na pessoa que o pastor o estava moldando para ser. A mesa, mais uma vez, o relacionamento entre Davi e seu pai e seu pastor foi renovado. E aí a gente pode se lembrar também de outro personagem bíblico, Joaquim. Joaquim, que era adolescente, né, foi rei de Judá e experimentou também a restauração à mesa. Talvez você não se lembre da história de Joaquim, mas eu vou recapitular. Quando ele tinha apenas 3 meses de reinado, o que aconteceu com ele? Ele era um adolescente, ele sofreu uma derrota devastadora que resultou em render-se a Nabucodonosor. E ele foi levado cativo para a Babilônia. Ele era adolescente. Sabe quanto tempo ele ficou na Babilônia? Quem lembra? Quase 4 décadas. 39 anos preso dentro de Babilônia. E aí, o que aconteceu depois desse tempo? Um outro rei substituiu aquele antigo rei lá dentro de Babilônia, e esse novo rei o restaurou, incluindo Joaquim à mesa. O ato sincero desse novo monarca de restaurar Joaquim e levá-lo para a sua mesa deu a este a oportunidade de sentir a graça e o perdão de Deus e lhe concedeu valor aos olhos do rei. A sua dignidade foi restaurada. Nós conhecemos a história. Durante os 3 meses, ele, infelizmente, não obedeceu a Deus. Não cumpriu o propósito para o que Deus havia preparado. E aí a gente entende que Deus estava levando até Babilônia para que ele aprendesse muitas coisas. E quando ele finalmente é restaurado, é tirado da prisão e é restaurado à mesa, ele entende que realmente o relacionamento dele com o Senhor havia sido restaurado, né? Coisas que a gente aprende na palavra de Deus. A mesa é um lugar de regeneração. Quem não se lembra da história do filho pródigo, né? Não teve conversa, não teve conselho de irmão mais velho, de mãe, que fizesse com que o filho pródigo ficasse em casa. Ele disse para o seu pai, eu quero meu dinheiro, eu quero usar como eu quiser, e foi embora. A gente conhece a história. Mas todos os dias havia um pai que subia a colina e ficava esperando aquele filho voltar. Até que um dia isso aconteceu. E aquele pai olhou lá ao longe e viu que havia um homem que estava vindo. Ele conhecia aquele jeito de caminhar, né? E ele pensou, esse é o meu filho. Ele desce a colina correndo e o que ele faz quando ele chega de frente com o filho? E eu contei essa história novamente esse final de semana lá em Rondonópolis e eu sempre me emociono, né? Porque quando aquele pai, então, encontra o seu filho, antes de abraçá-lo, ele não diz, eu não te falei, eu não disse para você que isso ia acontecer. Antes de abraçá-lo, ele não diz, primeiro você vai tomar banho, depois a gente vai conversar. Ele não disse isso, ele correu, abraçou o seu filho e disse aos seus servos, preparem uma festa, porque hoje meu filho vai se sentar comigo à mesa. Todos nós conhecemos muitas histórias entre pais e filhos, mães e filhas que vivenciaram um abismo assustador no relacionamento durante um período de escolhas destrutivas, como a história que a gente acabou de contar, de relembrar, né, do filho pródigo. Essas escolhas destrutivas, a rebeldia por parte dos filhos, muitas vezes traz aos pais grande dor. Palavras iradas que causaram mágoa foram ditas uns para os outros, muitas vezes sem poder voltar atrás. Nenhum argumento, nenhuma acusação nem ameaça era capaz de persuadir qualquer das partes a compreender e ceder. E aí o que acontece? Muitos relacionamentos são quebrados. E o pai, naquele momento, o pai do filho pródigo, podia também ter afundado mais ainda o abismo que havia sido instaurado entre os dois. Mas ele escolheu estender graça, perdão e salvação.
E aí a Devi fala a respeito de filhos adolescentes nesse momento mais uma vez. E ela diz assim: quando preparamos o jantar para filhos que fizeram escolhas destrutivas, comunicamos, sem sombra de dúvida, que eles foram perdoados e restaurados. A mesa é o melhor lugar para expressar amor e perdão. Quando eles chegarem à sua casa, põe a mesa para eles. Crie um ambiente propício para o diálogo. Ouça-os sem reserva e os regenere por completo. É bem provável que você já tenha dito tudo o que precisava dizer acerca de escolhas ruins. Deixe isso para lá. Apenas convide-os para comer e arrume a mesa como eles gostam, acrescentando algo a mais para que se sintam especiais de verdade. Que sua conversa seja cheia de graça e que o pão da presença faça sua obra para resolver as questões que causaram divisão no passado. Concordar não é necessário. Aproveitem o vínculo e a união de corações em amor enquanto compartilham da refeição. Meninas, quando eu li esse livro a primeira vez, em 2020, eu me emocionei com o que eu li, até marquei. Em 2021 eu li novamente, em 2022 novamente. E aí existiu um momento da minha vida em que eu tive que colocar em prática o que eu havia lido e aquilo que o Senhor já havia me ensinado. Só que agora era a hora do teste, né? Como eu reagiria a respeito de uma falha dos meus filhos? Como eu reagiria tendo pregado sobre isso muitas vezes? Eu os restauraria à mesa, eu os puniria, eu não os ouviria, não os perdoaria, já que eles já estavam sofrendo as consequências de seus atos, né? E talvez sofrerão por muito tempo ainda. E aqui a Devi fala que muitas vezes eles já sabem o que a gente vai dizer. E ele já sabe que a gente vai dizer: eu não te avisei. Então a gente não precisa repetir isso. O que a gente precisa fazer é aceitá-los, amá-los e perdoá-los. Porque o restante é o Senhor que vai fazer. É o Senhor que vai tratar o coração. É o Senhor que vai fazê-los entender que estiveram fazendo escolhas erradas. Mas a despeito disso, eles ainda são amados e são aceitos. E eu pergunto para vocês: existiu algum momento aí, eu tenho muitas mães aqui, existiu algum momento que você pode se lembrar agora que você precisou oferecer perdão, graça, salvação e aceitação a seus filhos? Existiu algum momento em que houve uma quebra da relação de vocês, em que o abismo dividiu a relação entre vocês? Muitas vezes, trazê-los à mesa para uma conversa franca vai de uma vez por todas dissipar esse abismo existente entre vocês. E era isso que Jesus queria nos ensinar quando ele convidou Pedro, preparou uma refeição para Pedro, não tocou no assunto, mas fez a pergunta certa na hora certa. Ele restaurou o relacionamento entre os dois. O Senhor age assim conosco. Ele age com sabedoria. Ele sabe chegar ao nosso coração. Como mulheres, mães, precisamos também agir com sabedoria, pedir ao Senhor sabedoria para muitas vezes, através de uma refeição, restaurar relacionamentos quebrados entre nós e os nossos filhos, entre nossos filhos e seus irmãos, né? Ou relacionamentos que foram quebrados no trabalho, entre amizades. Nós precisamos pedir a Deus essa sabedoria. Assim como Jesus ofereceu a Pedro uma refeição, podemos oferecer também àqueles que estão ao nosso redor, à nossa própria família, um momento como esse de restauração. E é por isso que a Devi diz que a mesa é um lugar de reconciliação, né? Precisamos entender isso. A mesa é um lugar de reconciliação. A Devi conta aqui, finalizando o capítulo, a história de seu genro, né? Alguns anos atrás, ela diz, o esposo de sua filha anunciou para ela e para os 4 filhos que ele pediria o divórcio e sairia de casa.
Como uma família cristã, todos se chocaram muito com a notícia e não teve conversa nenhuma que fizesse com que esse genro voltasse atrás. Ele não deu muitas explicações, a família permaneceu em casa, a filha de Dev e seus 4 filhos, orando para que finalmente o Senhor trabalhasse naquela situação. Numa análise superficial, a Dev conta que a vida familiar deles era ótima, pareciam até um modelo de família cristã, mas eles não sabem dizer em que momento se abriu um abismo entre os dois. E aí, em meio àquela aparente normalidade dessa vida familiar, o lar deles estava aos poucos e em silêncio ruindo. E aí ele saiu mesmo de casa, né? E aí a filha de Dev começou a perceber e se perguntar, porque a gente faz isso, né? Qual foi o momento da ruptura? O que aconteceu? E ela, fazendo uma retrospectiva da vida familiar, percebeu que seu esposo não mais se sentava à mesa com ela e seus filhos. Ele estava muito ocupado com os trabalhos, sempre o prato dele estava à mesa, porém ele não participava mais das refeições. E aí foi se criando, né, um grande abismo entre eles, até que finalmente o lar ruiu. E ela conta que sua filha, Trina é o nome dela, e seus netos oravam todos os dias para que aquele pai caísse sim e voltasse para casa. Mas ele estava fechado emocionalmente, né? E a Dev fala que com certeza estava passando por um grande tumulto interior. Depois de passar algum tempo fora de casa, aquele pai começou a perceber e sentir saudades de seu lar. De forma que quando ele saía do trabalho no final do dia, quase todos os dias ele passava na casa onde estava sua esposa, sua ex-esposa e seus 4 filhos. E todas as vezes Trina o convidava para sentar-se à mesa. Algumas vezes ele aceitava, outras não. E aí ela foi muito criticada, né, por amigas, vizinhas, membros de igreja que diziam a ela: depois de tudo que o seu marido fez com você e seus filhos, como você é capaz de recebê-lo para jantar todas as noites? E aí Trina respondia o seguinte: eu permitiria que um estranho se sentasse à minha mesa. Também deixaria que um inimigo o fizesse. No momento, esse homem é essas duas coisas. É cômico se não fosse trágico, né? Mas ela permitia que seu ex-marido se sentasse à mesa com seus filhos. Ali eles desenvolviam alguma conversa, né? E aí foi acontecendo que ele começou a vir com mais frequência, até que chegou um dia que ele confessou a Trina que ele havia traído, que ele estava tendo um caso com uma amiga de trabalho, mas que ele estava profundamente arrependido e que ele queria sua família de volta. E foi à mesa, Dev diz, que ele recebeu perdão. A conexão com a família e o poder do pão da presença à mesa atraíram meu genro de volta para o lar, conta Dev. Humilde e arrependido, admitiu ter negligenciado a família e seus deveres de marido, pai e homem cristão. Voltou para casa com a determinação de começar tudo de novo e a fim de evitar que esse tipo de comportamento acontecesse novamente no futuro. E todos o perdoaram. Mais uma vez a gente vê aqui um exemplo, né, de relacionamento renovado, de relacionamento restaurado. E a Dev finaliza aqui o capítulo dizendo que essa é uma necessidade de todos nós, usarmos a mesa para renovar relacionamento, restaurar relacionamentos. E aí ela conta que certa vez seu esposo foi até um presídio da cidade onde eles moravam para buscar um homem que ficou preso por mais de 17 anos, e esse homem, o seu esposo Harry, traria para dentro de casa e ficaria morando ali com a Dev alguns meses. Ele ficaria morando com a Dev e o Harry alguns meses, até que ele se readaptasse à vida fora da prisão. E aí Dev conta que na primeira noite, né, eles ofereceram um quarto ali para aquele homem,
E na hora do jantar, ela preparou uma mesa, como sempre fazia, e quando o homem saiu do quarto, que viu a mesa e todos sentados à mesa, ele ficou em estado de choque, como que paralisado. E aí Devi disse a ele, sente-se, fulano. E ele continuou paralisado. E ela insistiu, sente-se, vamos comer juntos. E ele disse, nunca em minha vida eu me sentei à mesa para fazer uma refeição. Naquele momento, Devi e Harry ficaram pensando que talvez se a mãe daquele homem tivesse servido refeições à mesa, ele talvez não teria cometido os delitos que ele cometeu em sua vida, entre eles homicídio, estupro, tantas outras coisas mais. E eles passaram ali alguns meses com aquele homem dentro de casa e o relacionamento dele com Deus foi restaurado e a sua dignidade também. E foi à mesa que isso aconteceu. Precisamos nos sentar mais à mesa. Precisamos, através da mesa, renovar, restaurar relacionamentos. O potencial se revela nos membros de cada família. Potencial para amar, perdoar e aceitar uns aos outros através da mesa. Vocês se lembram que nos primeiros estudos eu falei a respeito da conexão que a mesa traz, né? Na mesa o que a gente tem? A gente tem olho no olho, a gente tem toque, a gente tem troca de favores e quando nos sentamos à mesa nós nos desarmamos, ou seja, sentados à mesa nós somos todos iguais. E principalmente o que acontece à mesa é que quando ela está preparada, Jesus chega para o jantar e vocês já sabem, ele faz as transformações necessárias. Então, num ato de fé, nós como donas de casa, mães, esposas, precisamos preparar a mesa e deixar que o Senhor faça todas as outras coisas. Deixa com ele. Assim como ele fez com Davi, ele muitas vezes trará seus inimigos para a mesa. E esses inimigos muitas vezes não são pessoas. Esses inimigos podem ser situações que você está vivendo em sua vida, em seus relacionamentos. E é à mesa, quando nós nos sentamos com os nossos inimigos, e esses inimigos podem ser até o próprio eu, né? As minhas vontades, os meus gostos, né? As minhas vaidades, o meu pecado. À mesa, o Senhor pode tratar tudo isso. Basta que nós, num ato de fé, preparemos a mesa, né? Essa semana eu tenho colocado ali no Instagram, né? A gente pode deixar uma nota ali no direct e eu deixei, arrume a mesa. Se você não tem mesa, arrume uma mesa. Vá atrás de uma mesa. Traga uma mesa para dentro do seu lar. Se a mesa do seu lar está cheia de papelada, de conta para pagar, de coisa de escritório, de mochila de criança, de roupa, é hora de fazer uma limpeza e usar essa mesa para que relacionamentos possam ser restaurados dentro do seu lar. A mesa é lugar de doutrinamento, é lugar de ensino, é lugar de participação. A gente estudou tanto sobre isso aqui, né? Em cada tema que nós estudamos até aqui, nós falamos um pouquinho sobre cada um deles, né? Sobre o objetivo e o propósito da mesa dentro do nosso lar, de acordo com a palavra de Deus. Então, a gente está partindo para o último encontro da jornada e eu pergunto para vocês, o que mudou? Quais as decisões que você tem tomado até aqui? Né? O Senhor tem falado insistentemente ao seu coração, mas você precisa, num ato de fé, começar a agir. Durante a semana, nós temos 21 oportunidades de servir a mesa para a nossa família. Nessa última semana, das 21 oportunidades, 3 oportunidades a cada dia da semana, quantas você usou para servir a mesa? Mais uma vez aqui o Espírito Santo fala com você e insiste com você para que você faça as mudanças necessárias. E eu estarei orando por você para que isso aconteça. Na próxima terça-feira, a gente vai fazer a última lição da nossa jornada.
eu quero que você esteja aqui para mais uma vez nós aprendermos juntas aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida e na nossa família. Que Deus possa te abençoar, que você possa pensar nisso, que você possa, através da mesa, estender graça, perdão, salvação, devolver a dignidade, de repente, de alguém que pecou, que errou, e que nós sejamos usadas como instrumento nas mãos de Deus, como mães, como esposas, como mulheres dentro da sociedade. Vamos orar? Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor insiste conosco. Obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor quer se sentar à mesa conosco e a nossa família. Que o Senhor possa nos ajudar. Possa inculcar isso na nossa mente, no nosso coração, que tenhamos um propósito firme de obedecermos a Tua palavra, de oferecermos uma refeição, assim como o Senhor ofereceu a Pedro, assim como o Senhor ofereceu a Davi, assim como o Senhor ofereceu a Joaquim, assim como foi oferecido ao filho pródigo através de seu pai, que nós também possamos ser canais e instrumentos para isso. Vem jantar conosco todos os dias, vem tomar o desejum conosco, vem almoçar conosco, Senhor, trabalha e fica e mora dentro do nosso lar. É o que nós imploramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar. Na semana que vem a gente tem o nosso último encontro e já marca na sua agenda, na quinta-feira a gente vai ter o lançamento da mentoria de mesa posta para pais de adolescentes. Eu vou começar a anunciar e mostrar para vocês o que vai acontecer de bom nessa mentoria. Acompanhe os meus posts, os meus stories. Não deixe de compartilhar essa live para que mais e mais pessoas participem dessa bênção que é a mesa. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima terça.